Ó, quem tá aí se rasgando também é o Bolsonaro, completamente isolado. O Bolsonaro hoje tem ali no seu leque de aliados apenas um governador que realmente fechou com ele, que é o Caiado. Os outros estão todos indo pro lado do Lula pouco a pouco. Pior, o Bolsonaro perdeu também o apoio da Igreja Universal e do partido oficial da Igreja Universal, que é o Republicanos, que é partido do Tarcísio. Então a tendência é que o Tarcísio ele foi muito atacado pelo gabinete do ódio, muito mesmo. Ele viu as análises de redes sociais e deu um recuo, falou que sempre será leal ao Bolsonaro. Aí ele chegou a falar que, ó, eu tenho minhas próprias opiniões, tem divergência aqui, mas sempre serei leal ao capitão, tudo mais, para ver se o gabinete do ódio para de atacá-lo. Depois da declaração dele, eu não vi, não teve ainda análise de rede social. Nos próximos dias eu falo se pararam ou não de atacá-lo, que uma coisa frequente é o gabinete do ódio continuar atacando alvos que o Bolsonaro já fez as pazes, ou seja, o Bolsonaro faz as pazes nas câmeras para todo mundo, mas o gabinete do ódio pelas costas continua dando facada. Então, veremos nos próximos dias. Mas o Tarcísio cada vez mais afastado do bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro reclamou, falou um monte do Tarcísio essa semana, falou que o Tarcísio só ofereceu meia dúzia de carguinhos para eles e nada mais, que o governo do Tarcísio é um governo de centro-esquerda, mais do que de direita. Falou isso aí o Eduardo Bolsonaro a alguns de seus pares. Mas parte do discurso ele falou na câmera mesmo, falou para todo mundo ver, falou que o governo do Tarcísio não é de direita. Estranho. Tá, lembrando, o Jair Bolsonaro ligou para pedir desculpas pro Tarcísio, para dizer que se arrepende do que fez, se arrepende de ter interrompido ali, de ter batido boca com ele em público, tudo mais. Ou seja, quem saiu pedindo desculpas foi o Bolsonaro. Tá. O governador do Paraná, o Ratinho Júnior, começou a ensaiar aí, ó, a bajular o Lula. Olha só, ele deu uma entrevista para Veja, lixo de imprensa, em que, olha só, aqui a chamada da entrevista dele. Ó. Dá pra ler aí? Se não der, eu vou ler aqui pra você. Ratinho Júnior, a sociedade não aguenta mais o extremismo na política. Aí você vê, caramba, que coisa. Todo mundo vê a chamada e fala, pô, esse cara tá contra o Bolsonaro 100%. Pra ler a entrevista tem que ser assinante. Então quase ninguém leu a entrevista. Eu consegui ler a entrevista. Mas cada lixo que eu tenho que ler. Mas se inscreve aí no canal, por favor, porque olha, cada lixo que eu tenho que ler para dar informação de todos os lados. Ele fez crítica ao Bolsonaro, falou ali sobre extremismo, ele estava se referindo ao Bolsonaro, mas também fez crítica ao Lula, o Ratinho Júnior. Mas tem uma mudança de postura dele clara. Ele estava 100% ao lado do Bolsonaro. Agora ele está aqui no meio. Os dois estão errados. É assim que está o Ratinho Júnior. Ele defende muito o Campos Neto do Campo Central, do Banco Central, faz umas críticas ao Lula, mas faz críticas duras ao bolsonarismo. E aí ele tenta se cacifar para 2026 também. Ratinho Júnior que está no segundo mandato. Outro que está tentando se cacifar para 2026 como alguém, esse é um que está ainda, é o único que ficou do lado do Bolsonaro, é o Caiado. Está tentando se cacifar para 2026 como alguém que seja o cara do Bolsonaro mesmo, 100% bolsominion. Essa é a estratégia que o Caiado está utilizando, que é o barco furado, o barco em que o Caiado está pulando. O Caiado fez postagens aí nas redes sociais, ó. Eu vou mostrar aqui. A classe trabalhadora, que o Caiado falando, né? Isso de ontem, viu? Reforma já aprovada, Bolsonaro já derrotado, tudo mais. A classe trabalhadora já começou a entender o tamanho do prejuízo da reforma tributária. A Federação Médica Brasileira alertou em nota que nos últimos dias sobre o reajuste dos impostos para serviços de saúde, de 8% para mais de 30%. A Federação Médica Brasileira tem zero de credibilidade depois eles junto com o CFM, apoiarem aí toda a barbaridade que o Bolsonaro fez na pandemia. Viu? Zero de credibilidade. Pois bem, mas ele está se posicionando ali. Já os outros, olha só, agora o Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro na eleição. Eduardo Leite estava lá, bolsominion. Em 2018 disse que votou no Bolsonaro, aí ficou com o Bolsonaro até o final da pandemia, aí ele queria ser a terceira via, aí começou a ficar contra o Bolsonaro. Chegou o período eleitoral, ficou a favor do Bolsonaro de novo, muito mais a favor do Bolsonaro que do Lula. Tá. O Eduardo Leite se encontrou com o Lula na semana passada, o Lula entregou lá casas do Minha Casa Minha Vida e anunciou Minha Casa Minha Vida para casas até 350 mil reais, imóveis até 350 mil reais. Tá, o Eduardo Leite foi lá, tirou foto com o Lula, abraçou o Lula, levou lá o primeiro cavalheiro dele lá, a primeira dama, né, primeiro cavaleiro, que é o marido dele lá para falar com o Lula, tudo mais, e tentou de tudo para
começar a entrar no governo Lula. Logo depois, o Eduardo Leite marcou uma reunião com o Alckmin para falar, uma das coisas, um dos principais objetivos do governo Lula é fazer o Brasil voltar a ser um grande produtor de semicondutores. Para quem não sabe o que são semicondutores, dentro de um aparelho desse, dentro de um controle remoto desse, tem inúmeros chips. E esses chips, para se comunicarem entre si, por exemplo, a câmera do celular para se comunicar com o cartão de memória, para se comunicar com o processador que vai processar a foto, são condutores que conduzem isso aí. Semicondutores que conduzem isso aí. Conduz exatamente a energia elétrica ali, os dados de um chip para o outro. O que acontece é que o mundo está com escassez de semicondutores. Jamais na história da humanidade foi tão necessário a gente conduzir informação de um lado para o outro, tantos aparelhos eletrônicos existindo assim e sendo inventados, transportando uma quantidade de dados cada vez maior. Isso nunca aconteceu. E o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, ele queria uma desgraça mesmo. O cara quer acabar com o Brasil em todos os sentidos. Ele queria privatizar a empresa nacional que produz aí semicondutores, a estatal. O Eduardo Leite se ofereceu ali por encontro com o Geraldo Alckmin para falar que ele quer investimentos no Rio Grande do Sul, que ele quer fazer uma nova fábrica de semicondutores. Ele sabe que é um dos principais objetivos aí do governo Lula, então ele está ali bajulando o governo Lula. Investe aqui nisso, eu tô contigo nessa aí, soberania nacional. O Eduardo Leite, um lixo desse, o cara que privatiza. Antigamente, eu falei com umas pessoas do Rio Grande do Sul, era raro acabar a luz em Porto Alegre. Hoje, quem é do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre, comenta aí, tá acabando a luz direto aí ou não? Aliás, enquanto você assiste o vídeo, tem luz aí? Olha, pelo que eu tô vendo aí, acaba a luz dia sim e dia também. Aí no outro dia também. Vários dias aí, quase todo dia, ficam algumas horas aí sem energia elétrica depois que o Eduardo Leite privatizou a CEE, né, que é a companhia de energia elétrica lá do Rio Grande do Sul. Pois bem, foi privatizada. Então, mas tá ali bajulando o Lula. Aí o que acontece? O Bolsonaro, quando ele era presidente, ele tinha um tripé, que era o que segurava o governo Bolsonaro contra qualquer impeachment. O tripé era o seguinte, era o PL, partido do Bolsonaro, era o PP, Partido Progressista, e o Republicanos. Esses três partidos faziam um tripé. E eles estavam ali com o Bolsonaro para tudo. Com esses três partidos, o Bolsonaro conseguia comprar o resto do centrão. Ok. Hoje, você viu que 20 dos 99 deputados do PL traíram o Bolsonaro e votaram a favor da reforma do Lula. Tá. O Partido Republicanos, eu vou te mostrar aqui o que falou o presidente do Republicanos. E o Carlos Bolsonaro tentou bater boca com ele publicamente. Só que o presidente do Republicanos, ele ignorou o Carlos Bolsonaro. Primeiro aqui a fala do presidente do Republicanos numa notícia aqui de um próprio site bolsonarista, o Conexão Política. Mas isso aí em toda a imprensa, né? Vamos lá, tá aqui. Dá pra ler o que ele fala? Bolsonaro está isolado e é de extrema direita, diz presidente do Republicanos. Aí aqui o Carlos Bolsonaro respondendo a isso aí. Dá pra ler o que falou o Carlos? Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui para você o que falou o doidinho. Vamos lá. Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro. E hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam. Se alguém entendeu, traduz aí. É porque creem no que pregam. Pois bem, o Republicanos, partido aí da Igreja Universal, embarcou 100% no governo Lula. Quase todos os deputados votaram a favor da reforma do Lula. Pouquíssimos, que são os realmente bolsonaristas raiz, não votaram. Lembrando, é um partido que tem ali muita gente da Igreja Universal, muitos pastores aí também de gente ligada à igreja ou a outras igrejas. Tem muita gente aí do Centrão, mas que tem gente como Damares Alves, o próprio Tarcísio está se afastando, mas que é bolsonarista, tem gente que é bolsonarista ali no Republicanos, tá? Esses poucos, a Damares é senadora, não votou, mas esses poucos aí votaram contra a reforma, foram 5 votos, se eu não me engano, no partido contra a reforma e mais de 50 a favor. Isso aqui tá ruim aí pro Bolsonaro. Bolsonaro perdeu completamente o apoio desse elo do Centrão, e não apenas perdeu apoio, veja, viraram inimigos. E aí é que você vê, o Bolsonaro foi avisado que ele será preso em breve, já foi avisado algumas vezes, essa semana de novo, porque agora o motivo é, Bolsonaro, além de eles estarem chegando perto, aconteceu o que não poderia acontecer para você está isolado. Inscreva-se aí no canal que tá chegando o dia da prisão do bandido maior, viu? Falou!